Oi, gente, muito obrigado por entrar. Olá, Carmen, tudo Oi, bem? boa noite, Caleb, tudo bom? Boa noite, tudo certo? Vamos Prazer nós. aqui. Olá, Silvana, Fabi, todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Obrigado por separarem seu tempo aqui para ouvir um pouco da gente. Oi, Aline, tudo bem? Né? Bem, essa aqui é a primeira live de uma série de 6 que faremos, né? Um pouco do que vocês viram, temos aqui 4 pessoas que vão conversar com vocês ao longo dessas próximas semanas e a gente está muito interessado em que vocês possam trazer um pouco das questões que vocês têm em relação a casamento, a relacionamento. Tanto aqui, né, o Pedro e eu, a gente já tem feito o Strong, que é um workshop de pontos fortes, de inscrição aberta para as pessoas. E quem costuma participar são profissionais, mas muitas vezes entram casais. Já na primeira edição a gente já teve um casal que participou, né? Então, uma coisa muito legal do que aconteceu ao longo do tempo foi que casais se inscreviam e a gente ia descobrindo como conhecer seus pontos fortes, conhecer seus talentos ajudava não apenas a trabalhar melhor, mas até dentro de casa. Então tínhamos relatos aqui, né, de como é que ajudou a reduzir as brigas, você entende melhor por que certas pessoas, né, por que seu cônjuge faz algumas coisas. E o que aconteceu foi, bem, a gente está chegando agora na nossa 10ª edição do Strong, né? Então já fizemos 9, aí apareceu o coronavírus, parou tudo, mudou nosso planejamento, agora estamos em casa, né? E uma notícia que chamou muita atenção da gente foi que lá na China o número de divórcios aumentou muito, assim, um negócio exponencial, assustador até. Né? E você pensa, poxa, o que será que aconteceu para que tantas pessoas começassem a se divorciar agora que elas passam mais tempo juntas? Né? E quantas vezes Exato. a gente não se sacrifica tanto no trabalho, pensando, puxa, eu estou fazendo tudo isso por causa da família. Eu estou fazendo tudo isso por causa da família. E quando chega na família, e agora não. Né? Então, assim, realmente estou com o nosso coração. Daí a gente conversou com a Carmen, com o Chico. Fala, como é que a gente pode construir alguma coisa que possa ajudar os casais nesse momento, de uma forma virtual também? Né? Para a gente poder agora olhar um pouco mais e falar, puxa, tem que ser melhor, a gente pode conseguir conviver melhor, né? E aqui temos então exemplos, né, de casais que já têm vivido há bom tempo juntos. Eu, por exemplo, estou casado com a minha esposa desde 2007, mas eu a conheço desde 98, né? E a gente começou a namorar em 99. Então, a gente tem um certo tempo juntos, né? E eu posso contar para vocês um pouquinho da minha experiência, que é o seguinte, casamento não acontece sozinho. Não é uma mágica. A gente se conheceu, se apaixonou e de repente, né, viveram felizes para sempre. É uma construção. É uma construção de cada dia, é um bloquinho, né? Você colocar um tijolinho a cada momento, né? E o que é legal é que quando você vai construindo, assim como você constrói e investe na sua carreira, quando você investe no seu relacionamento conjugal, ele se desenvolve junto, né? Então isso é uma coisa muito bacana. E acho que entender um pouco dos talentos e dos pontos fortes é um pouco do começo, que a gente pode ajudar vocês, nesse caso também, a terem conversas mais legais, a vocês poderem se entender melhor, porque realmente muita coisa irrita, né? E hoje o tópico então que a gente trouxe para poder conversar um pouco com vocês é o seguinte: o que será que está acontecendo, né? Para que as pessoas se irritem tanto na quarentena e como é que a gente pode lidar um pouco melhor com isso, né? E para isso, então, eu gostaria de convidar aqui a Carmen para se apresentar para o nosso grupo, né? Obrigado a todo mundo que está entrando aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Carmen, por favor, presente-se. E... Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, com o Caleb, e falando de um tema muito relevante para os nossos dias, né? Então, enquanto terapeuta de casal e também como casal, né? Que nós somos casados, eu e o Chico, vai fazer 34 anos. Nós já tivemos muitas experiências, mas eu ouso dizer que essa experiência da quarentena ela tem sido única. E a gente tem conversado muito sobre isso, eu e o Chico, né? Porque nós, com 34 anos de casados, nós nunca ficamos tanto tempo juntos. Nós estamos há um mês, praticamente, 24 horas juntos. E mesmo em férias, a gente nunca tirou tanto tempo assim. Então, de repente, você se dá conta que você levanta, passa o dia todo e vai dormir olhando para aquela pessoa. E aí a grande questão, né? Como administrar essas questões, que na verdade não são questões só do casamento, mas são minhas questões e questões do outro.
né? Uhum. Puxa, que legal, hein? Olha só, minha esposa tá aqui, ó. Ah, que legal! Né? Qual que é o Ah, e nome como... dela, É Caleb? Flávia, é Flávia. Flávia. Né? Legal. A gente tem 3 crianças, né? Tem a Hannah que tem 9, tem a Yuri que tem 7, tem o Kenzo que tem 2, né? Então aqui é uma, assim, até há pouco tempo estava um pouco com elas, estavam assistindo desenho animado, agora foram dormir. Amanhã a gente vai cedo para tomar aquela vacina lá da gripe, né? Eu sou grupo de risco, então minha vez agora é de tomar. Então, né, é um pouco disso, estou vivendo o tempo inteiro juntos, né? E trabalho, e família, e comer, e fazer, tá tudo aqui. Bem dinâmico. Muito bem. E aí, né, Carmen, conta um pouquinho pra gente, né, da tua experiência. O que que você tem notado então, ou ouvido, né, no seu entorno, do que tem acontecido por causa dessa questão das pessoas estarem mais juntos, né? O que que tá pegando aqui do seu ponto de vista? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa pensar no momento que nós estamos vivendo. E é um momento único, né? Eu acredito que daqui 300 anos, talvez a gente não tenha, não se repita o que a gente está vivendo hoje, né? Uma crise inesperada, que nós não temos controle algum, né? E todos estamos passando por ela. Agora, a questão é, essa crise, vamos dizer assim, a crise maior, que é a questão da quarentena, ela pode, hoje, estar trazendo à tona outras crises. Ah, Elas já estavam rondando a nossa vida, mas, por exemplo, uma crise no relacionamento. Aquele casamento que de repente já estava meio meia boca, a gente, né, só de manhã saía para trabalhar, à noite chega, paga contas e tarará, e vamos levando. E aí, de repente, você tá 24 horas com essa pessoa. Então, assim, junto com essa crise maior, nós temos outras crises que vão uhum, aparecendo. Né? Uma uhum, crise, por exemplo, com relação à educação dos filhos. Ah, a gente nunca falava sobre isso, mas o que a gente fazia? A gente pega uma boa escola, qualquer coisa, leva lá, traz, vai na reunião, ótimos pais. Mas e agora? Agora a gente precisa, os dois, compartilhar a lição, compartilhar a educação 24 horas. Né? Então, uau, assim, você imagina? Dentro de um mesmo ambiente. sim, E aí a gente conversando com o Chico, que a gente conversa muito sobre esse assunto que a gente ama, né? Relacionamentos de família. Ele disse agora há pouco, e ainda tem um agravante, que é quando você não estava bem na sua casa, como casal, você podia se dar ao luxo de sair na padaria, pegar um pão e arejar a sua cabeça e pensar e voltar e vamos conversar. Mas e agora? uhum, Agora você não sai. olha só. Como é que é um pouco dessa questão, né? Aqui acho que até a pergunta da Marielle é muito boa, né? Como encontrar qualidades se a gente está em quarentena, então, né? Será que a gente tem, então, uma possibilidade de ter um espaço nosso? Ou será que agora o espaço é de todos? Né? O que será que a gente pode fazer, hein? Olha, penso que a gente também, a gente tem o ideal e tem o possível, né? Uhum, O mundo ideal é que a gente, vamos ter qualidade de vida na quarentena. Ok, a gente pode ter, mas não será provavelmente como qualidade de vida quando a gente não está em quarentena, porque nós estamos limitados, ok? hum, Então a gente vai precisar criar formas de convivência. olha Agora, só. a grande questão, Caleb, e quem nos ouve aqui, a grande questão é que para a gente criar formas de convivência, nós vamos precisar lançar a mão de algo que a gente não está acostumado e nem fomos treinados a fazer, que é a questão de melhorar a nossa comunicação. Ah, Então, assim, a gente não foi ensinado, né? A gente não foi ensinado a falar de sentimentos, a dar nome para sentimentos. E agora a gente vai precisar falar. Então, a gente vai precisar, por exemplo, né? Eu ouço muito isso com casais, assim. Eu nem vou falar sobre esse assunto, porque se falar sobre esse assunto vai ter briga. hum, Então, e assim, aí? aí é outro, né, assunto da outra live, que seria a questão do resolvendo conflitos, né? Então aí vai aparecendo aquelas coisas que a gente jogava embaixo do tapete, do tipo Hum, finanças da casa, né? uhum, Nem vou falar nisso porque esse assunto vai dar.
Então, assim, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que encontrar formas, voltando aí na qualidade de vida, de ter um momento oportuno para falar sobre isso, Uhum. de procurar dar o espaço para o outro, né? Eu hoje ainda atendi uma paciente, lembrei dela aqui, ela me disse isso. Ah, mas aí eu já queria ir falar com ele, por que ele não me respondia e tal? Mas vai ter hora que a gente precisa, por favor, eu quero ficar sozinho aqui, deixa eu fechar aqui a cortininha, né? E eu preciso ficar sozinho. Agora, a gente tem casos de casais que estão vivendo em 30 metros quadrados, em 20 e poucos metros quadrados, né? Então, assim, e é conversar. Olha, hoje eu não estou bem, isso eu tenho ouvido bastante também, né? Um dia ou outro nessa quarentena, tem dias que a gente acorda e a gente não está bem. Ah, eu queria sair, eu queria andar, não estou aguentando mais. Então, poder chegar para essa outra pessoa e dizer, olha, hoje eu não estou bem, eu preciso ficar mais, eu vou ficar mais quieto, qualquer coisa depois a gente conversa, mas precisa sinalizar, precisa comunicar. Legal, acho que você trouxe um ponto muito bom, né? De talvez agora, né, por a gente estar mais perto e tudo, algumas coisas que a gente pressupunha em relação ao outro, a gente não dá porque está perto, né? Então, nem vou falar, aí você começa a guardar coisas ruins para você. Exato. Essa presunção, ela é muito perigosa, né? E a gente usa muito isso nos relacionamentos, né? A gente usa assim, se ele tá quieto assim, é porque ele não gostou daquilo que eu falei. A gente pressupõe e começa a agir baseado nisso. Sendo que a gente poderia, de repente, perguntar: tá tudo ok? Você quer falar sobre isso? E aí a gente pega e pressupõe coisas de 3 anos atrás, sendo que as pessoas mudam, né? Então, realmente, eu vejo como uma oportunidade essa quarentena, para quem quiser, ela será uma oportunidade de crescimento nos relacionamentos. Puxa, que legal que você falou, né? A quarentena é uma oportunidade de crescimento, né, no relacionamento, né? E não uma oportunidade de separação, né? Não, a gente pode, né? É claro, é algo muito novo, porque é aquilo que eu disse, de repente os casais saíam de manhã, voltavam à noite, tudo bem, como foi seu dia? Ai, foi bom, e nunca conversaram. E agora eles estão juntos, então assim, vai ter muito assunto, né? Claro que tá todo mundo trabalhando, tá em home office e tal. Mas é aquilo que eu digo, tire um momento para o almoço, combinem o horário para almoçarem juntos, para preparar alguma coisa juntos. Se tem um café, um break à tarde, combine para parar e tomar um café, fazer um pãozinho de queijo ali juntos. Quer dizer, é tudo muito novo, né? Mas muito Sim, saudável. sim. E aí uma coisa que eu notei mesmo aqui em casa, né? O que ajudou muito pra gente, até tendo crianças e tudo, foi manter algumas rotinas, né? Para não, porque aí a gente tem os horários. Então, eu estou trabalhando, então assim, ó, termina às 6. Não é porque eu estou em casa agora, vou ficar aqui, não. A gente vai jantar, então a gente janta junto, conversa, ter essas coisas, ajuda a gente a ter uma sensação de que a vida está continuando, né? É até estranho, né? Exato. Porque às vezes parece que a gente tá em outro, mas algumas coisinhas voltam e você fala, que bom, agora tem horário de acordar, vamos fazer essas coisas, tem horário da gente almoçar junto, então a gente tem essa oportunidade agora de ter 3 refeições juntos, todo mundo, olha só que legal. Muito bom, olha que ganho, né? E no começo eu percebi que nos primeiros, assim, as primeiras semanas, né, primeira, segunda semana, eu via pelos pacientes que tinha aquela mistura meio assim, estou de férias. Deixa eu aproveitar isso aqui. Agora, né, agora assim, gente, não estamos de férias, então é o que você disse, a rotina. Então, tem horário para trabalhar, tem horário, né, agora vamos comer juntos. Aí tem a hora de repente, da televisão, mas aí a gente vai ter que compartilhar essa televisão também, né? Então, assim, e aí vão os acordos, os acertos, né? E acho que você trouxe um ponto bom, né? Quando você fala então de acordos, olha, a gente tem que se combinar, né? E se a gente for assumindo, o acordo não vai acontecer, né? Ou melhor, a gente pode até achar, né? Que acho que esse é o mais perigoso. Eu acho que vai ter um acordo e depois eu saio frustrado porque eu estava esperando uma coisa e não sai, né? Exato. É a coisa da expectativa e a coisa também do óbvio. Mas eu achei que isso fosse óbvio. Não, nada é óbvio. Essa coisa do óbvio que parece que, né? Então faço assim uma brincadeira, né? Que as mulheres, né? Que às vezes o homem fala assim, vamos jantar fora? E aí a mulher fala, você que sabe.
Só que esse você que sabe da mulher não é você que sabe. Porque se ele falar, vamos comer pasta, ela vai falar, ah, não, mas eu pensei em pizza. Então, nem tudo que parece que é A realmente pergunta é você que sabe o que eu sei, né? Assim, é quase que tem uma frase implícita. é verdade. Você pode até dizer, mas eu que vou decidir. Sim, olha aqui, minha esposa colocou uma pergunta, né, Flávio? Uma prima colocou uma pergunta. Daqui a 9 meses, teremos muitos nascimentos ou divórcios, né? Olha, E eu é. acho que aqui é uma questão mesmo de como os É. relacionamentos estão, né? Exato, né? Porque assim, é um momento, eu costumo dizer assim que para fazer terapia, a pessoa precisa ser muito corajosa. Porque você, qualquer processo, né, de autoconhecimento, você vai precisar se olhar para dentro de si, né? E ver o que está funcionando, o que não está. Esse momento é um momento para isso. Porque a tendência será o quê, né? De repente olhar para o outro. Ah, meu marido não faz isso, ah, minha esposa não Ah, faz isso. Mas enquanto eu, indivíduo, como eu tenho encarado essa crise, né? Então, uhum, assim, por que que me incomoda tanto? Vou dar um exemplo do Chico, né? Eu e ele aqui. Ele lava muita louça aqui em casa. E ele fica bravo comigo quando eu corto legumes, alguma coisa lá na pia e deixo as casquinhas lá dentro e depois eu vou catar, mas ele não dá tempo, ele chega antes. Aí ele fica muito bravo comigo com isso. E eu fico muito brava com ele, assim, quando eu falo, ah, você lava a louça, tal. Aí quando eu termino o atendimento, eu vou para a cozinha pegar alguma coisa, ele ainda não lavou. E aí, quer dizer, eu quero que ele faça no meu tempo. hum, E aí eu fiquei pensando sobre isso. E ele me falou isso. Falou, Carmen, acontece que você está querendo. Eu vou fazer, mas você está querendo que seja no seu tempo. Aí eu disse, ops, então eu tenho que rever isso. Por que que essa uhum, espera me incomoda tanto? uhum. Então a questão não é que o problema não é o Chico, porque ele está lavando a louça e ele tem o dia todo para lavar essa louça. Mas por que que isso me incomoda tanto? Sim, A acho que esse é reflexão o é para ponto, mim. né? É uma reflexão boa, porque acho que às vezes a gente se incomoda e acha que o outro está fazendo de propósito para incomodar a gente, né? E às vezes até é duro, porque quando acontece com as crianças, a gente vai lá e fala, não, não é isso, não é isso. Mas quando acontece com a gente queria ser igual a criança. Ah, mas foi minha irmã, foi minha irmã, foi minha esposa, foi, né? Exato. Quem que vem aqui para acudir a gente nessa hora, né? Não, aí a gente não quer assumir mesmo, né? Uhum. E a gente costuma falar que esse é o maior, é um nível top de comunicação, é quando a gente, enquanto casal, né, a gente consegue, a gente olha e fala, não, realmente isso aí eu preciso rever, porque por que que eu me incomodo tanto assim? Uhum. Né? Sim. É uma oportunidade tanto, para quem quiser. Sim, é uma ótima reflexão. Né? E aqui eu acho que o que é interessante, né, um pouco do que a gente trabalha, então, quando fala de pontos fortes, de talentos, né, aqui a gente vai falar muito mais de talentos do que Legal. pontos fortes. Né? É, uma vez que você entende melhor como você funciona, a teoria de talentos que a Gallup trabalha, ela explica muito suas motivações e o filtro que você tem da realidade. Então você entende melhor por que você faz certas coisas, por que você gosta de certas coisas e também porque algumas coisas te deixam louco. Olha só. Né? Então você consegue só falar, não, não é que eu não gosto, né? Porque hoje é muito pobre, né? Se a gente pensa em vocabulário, até em questão de comunicação, se eu só falo, eu gosto, é bom, ruim, é muito pobre, eu não consigo Sim, qualificar. Afinal, por que que você não gosta? O que que te irrita, né? sim. E às vezes quando você não tem daí um vocabulário para poder é, conversar sobre isso melhor, pode até ficar agressivo. Né? Pode ficar um Exato, jeito do tipo, ah, mas por que que você faz isso? Não, mas como assim, né? O que que eu fiz aqui? Assim, o que que eu fiz exato. para merecer isso? E algo que então eu noto, né, no trabalho que eu tenho com clientes, tanto pode ser coletivo, né, quanto individual, quando você tem então uma forma de se expressar melhor, o que você precisa, de uma forma em que você fala, não, isso tem a ver comigo, né? Muito do que você trouxe. Ah, eu percebo dessa forma, não é você, é como eu percebo o que você faz comigo, como que reação que eu tenho, ou o que que mexe comigo, qual o sentimento que eu tenho em relação ao que acabou de acontecer, Sim, né? sim. E como É isso muito mexe interessante. comigo. E é interessante, né, Caleb, que daí, e buscando, né, por que que isso me incomodava tanto, essa questão de, assim, terminar o dia de atendimentos e eu perceber, poxa, que aquela louça não tinha sido lavada, ou que o pano do chão ele não tinha passado. E aí eu fiquei pensando, por que que me incomodava tanto? E eu cheguei à conclusão que havia uma cobrança tão grande
com relação a mim, porque eu sempre trabalhei fora e sempre estudei, então eu nunca cuidei da casa. E agora, morando aqui em São Paulo, né, eu assumi esse papel. E para mim, ver a louça sem lavar e o chão da cozinha não limpo, era assim, a constatação de que eu não estava sendo uma boa dona de casa. Eu não estava executando bem o meu papel. Só que, olha só, isso tudo, né? Fica tudo lá no inconsciente, e aí eu jogava em cima de quem? Do Chico. Olha só. Eu não quero ver essa bagunça na minha frente, porque isso me fere, né? Então, olha que coisa, né? E quantas brigas que a gente não deve ter com o outro, mas se a gente voltar pra gente, as questões são muito nossas. Olha essa coisa bonita, né? Quando a gente consegue perceber isso, até a nossa possibilidade de perdão aumenta, né? Sim, sim. E até a gente pedir perdão, né? Porque no final a gente está com raiva do outro por uma conta nossa, né? A conta é nossa. E talvez a gente esteja criando aqui atritos, né? Ou a gente está até se separando mesmo, né? Porque a gente está evitando de conversar e vai guardando mágoa, e no final isso aí só vai criando um buraco, né? Que vai afastando as pessoas. Sim. E aqui acho que a nossa oportunidade é o quê? Como é que a gente diminui isso? Porque a saída é juntos, né? A saída não é separados. Exato. E que nós estamos em construção, né? Cada um de nós, né? Então, assim, se eu olho para dentro de mim e assim falo, bom, deixa eu ver o que eu posso melhorar nisso aqui, para essa equipe, né? Para a gente ir bem nesse jogo aqui, fica melhor, porque aí o outro também vai fazer a mesma coisa. Que legal. E essa visão de equipe, então, né? Como é que você vê a questão do casal como uma equipe? Ah, total. Assim, total, porque o Chico tem habilidades, né, que eu não tenho. Então, é muito bom assim, saber que nessa equipe tem coisas que ele faz muito melhor do que eu. Então, e aí vai o autoconhecimento, né? Eu saber aquilo que eu sou boa e que eu posso completar na nossa equipe, e aquilo que o Chico é bom, né? Então, assim, essa questão do autoconhecimento é fundamental. E aí a gente, né, entra na questão tanto das habilidades, dos pontos fortes, das linguagens de amor, que a gente também tanto ouve dizer, usar, de repente, esse tempo que a gente tem agora para leitura, para conhecimento. Tem tanta coisa boa, né, para a gente melhorar enquanto casal, enquanto pais, enquanto família. Então, a gente precisa investir nisso também. Sim. Então, olha só que interessante, né? A gente está falando da importância da comunicação, então, da gente poder ter um canal em que haja menos ruído e mais sinal, em que possamos realmente falar o que nós estamos sentindo e passando, né? Sim. Sermos também compreendidos pelo outro, pela outra, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter uma conversa interna nossa, né? Exato. Então são dois momentos, né? E talvez às vezes a gente mistura esses momentos também, né? Porque o que eu disse, tem que ter muita coragem, né, para essa autorreflexão, né? Porque é muito mais fácil a gente terceirizar e dizer que o problema é o outro. Ah, mas você não me compreende. Ah, mas você, né, você é insensível. E aí a gente vai ver quando a gente fala, por exemplo, de comunicação não violenta, trazer essa comunicação para mim, né? Então, por exemplo, eu me sinto assim quando você faz isso. E a gente muda essa comunicação, né? Então, eu trago para mim essa responsabilidade. Olha, eu me sinto assim. E aí a outra pessoa, poxa, eu não sabia que falar assim ou fazer isso te deixava assim. Sim. E aqui é onde é até uma coisa curiosa, né? Porque, então, se a gente está lidando, esperando o melhor do outro, você pode dar a oportunidade de falar, será que não foi um engano, então? Exato. Porque agora, se eu olho para você já pensar, o que você está falando, você está querendo me agredir de alguma forma. Então eu já fico na defensiva, né? E qualquer indício que eu tiver vai ser motivo suficiente para eu justificar a história que eu criei para mim mesmo, de que o que você está querendo fazer é alguma forma de me criticar ou de me botar para baixo. Sim, e é muito legal essa sua fala da questão da defensiva, né? Eu gosto muito de, assim, a gente conversa, eu e o Chico, a gente gosta muito de pensar que enquanto um casal, né, ele não se vê como essa equipe, esses dois que estão ali para construir algo juntos, as coisas não vão caminhar. Porque se você não se vê enquanto assim, ó, nós estamos juntos para ganhar esse jogo, a gente vai se ver como
aquele que está preparado, ó, se ela falar alguma coisa, eu já estou prontinho aqui para dar uma resposta. Olha só. Então Então, no você final, é já se embate, né? arma. É um É. embate. Ah, Olha ele só. falou isso, agora eu vou responder isso, tal. Mas quando você está desarmado e fala, não, ele nunca vai falar nada que seja para me ferir, ele não vai falar nada que é para me chatear. Então, você já parte desse pressuposto. Uhum. E aqui, né, alguns dos comentários que eu vi, é possível então a gente, como relacionamento, a gente abrir mão às vezes de algumas posições, pensando então na vitória da equipe, sem a gente se descaracterizar? Sim, eu acredito que sim. Por exemplo, eu me considero uma pessoa assim eu tenho uma personalidade forte, muito forte, uma liderança forte, né? E eu percebo que eu tinha esse medo de fazer parte dessa equipe, mas me descaracterizar. Então, assim, deixar de ser a Carmen forte, a Carmen líder, né? Uhum. E com o tempo eu fui vendo que não. Fui aprendendo a forma como eu me comunicava com o Chico. O que ele me chamava a atenção, a gente dá muito feedback um para o outro, né? Então, às vezes eu falava alguma coisa para ele, ele dizia assim, Carmen, só que a maneira como você falou comigo está sendo muito autoritária. Ah, olha Aí eu só. tinha que recuar. Aí eu falava, poxa. Então, assim, não era uma questão de me descaracterizar. Eu continuava sendo a Carmen líder, porque isso Uhum. sou eu, né? Uhum. Mas a maneira de falar com ele, sabe? Não era aquela coisa imposta. Não era aquela coisa autoritária, porque eu sei que isso ia feri-lo. Olha que legal. E a gente É, só faz isso com quem a gente quer bem, e com aquele que está na nossa equipe, né, Caleb? sim, perfeito. E eu acho que esse é o ponto. Quando a gente ama alguém, a gente quer que a equipe vença, não quero que eu. Você se ajusta, mas você não deixa de ser você, você só está ajustando forma. Essência Exato, continua, né? exato, Então, muitas vezes a gente acaba achando, não, mas se não for desse jeito, não estou sendo eu, né? E isso é uma falsa autenticidade, né? exato. Porque de Agora verdade, tem uma se for eu, questão ninguém vai também. aguentar. Desculpa, gente. Não, Mas você vai falar que assim, se eu for eu, ninguém vai me aguentar mesmo. Às vezes a gente não não, se nem aguenta, eu me então, aguento. assim, Não, por não, favor. essa autenticidade toda não precisa, né? Lembrando, assim, uma coisa que para mim, né, para nós, eu, Chico, sempre falo dele, porque a gente troca muita coisa, a questão da comunicação, nesses dias, ela nunca foi tão, assim, fundamental, né? E outro dia, pensando assim na qualidade da gente manter um ambiente bom, e a gente teve um fight aqui, o Chico, e por conta dessa questão da comunicação. Eu quero Ó, trazer esse exemplo aqui porque eu acho que fica bom para as pessoas entenderem por que a gente precisa, né, ser claros na comunicação. Eu disse para ele, falando de refeição, olha, porque eu nunca cozinhei, né? Eu sempre trabalhei fora, estudei, então tinha alguém que cozinhava, então nunca cozinhei. Então aqui em São Paulo eu mudei tudo, eu precisei começar a cuidar de casa, cozinhar, coisas que eu não fazia. E aí, sendo muito prática e não tendo muito tempo, o que eu faço? Eu procuro fazer coisas mais básicas, ou eu tenho umas marmitinhas prontas que eu compro e deixo organizado. E para mim, preparar o alimento da casa é isso. Eu já sei o que nós vamos comer, então, ou eu fiz algum legume lá assado, ou eu pus uma coisa para grelhar, a salada, ok. A comida, eu já pensei na comida, ela já está pronta. E um dia eu fui conversar com o Chico sobre isso, a comida já está pronta e tal, e não sei o que aconteceu. Ele falou assim, mas você nem fez comida. Aí subiu, assim, subiu aquele, sabe quando subiu? Você já ai, teve aquela subida, assim? já, Aí eu já tudo falei, fica vermelho. aí eu, what? Não, porque já estava aí pronto, porque não sei o quê. Eu falei, não, vamos aqui. Olha, essa comida aqui precisou sair daquele negócio ali que grelha e vir para cá. A salada precisou sair. Agora, olha a loucura. Para ele, lá na concepção dele de cozinhar e tudo mais, ele tinha aquela coisa pronta que a mãe dele fazia lá em Minas. Que era o quê? Cozinhar para ele era: você cozinha feijão, você faz arroz, faz uma carne, faz não sei o que, tem 40 panelas ali. Aquilo é fazer comida. Olha só. Então, a comunicação deu uma truncada que o negócio ficou feio. Aí a gente chegou no acordo. Não, peraí. Então, para mim, Carmen, fazer comida, preparar a refeição, é isso aqui também.
E aí ele se desculpou e falou, não, mas eu não queria dizer isso, tarará. Olha, mas olha onde... Agora, em dias de quarentena, se você não tem essa maturidade, não, peraí, deixa eu rever, eu me expressei assim porque eu tenho essa visão de fazer comida e tal. Se a gente não tem isso e não tá desarmado, a gente ia ficar um mês sem se falar. E olha só, né? Imagina, por uma questão de semântica quase, né? Uma questão de De um, semântica. assim, o que a palavra significa para você e para ele, né? E aí pode criar praticamente uma guerra por causa disso, né? Exato. Eu lembro que minha Exato. mãe, ela, uma vez eu não lembro com o que ela conversou, mas ela falou para mim, isso eu achei bem legal, né? Que no final, quando você tem um casamento, você tem duas civilizações diferentes, né? Não é só uma questão de duas pessoas diferentes, está vindo todo o entorno junto, né? Só que isso não se Exato. explica, né? Ninguém chega para você e fala, então, de qual civilização você é? Me explica essa questão da tua família. E a gente nem tem a curiosidade, né? A gente está esperando que seja exatamente igual. Ah, espero que minha esposa seja igual à minha mãe, ou que faça as coisas que ela faz, né? E de repente, quando não é, você fica frustrado, você fala, mas como assim não é, né? Não, é louco, né? Porque eu costumo dizer assim, você vem de uma civilização, né? Aí você vem com uma mala, uma bagagem cheia de coisas, e ele vem com a bagagem dele, e a gente junta, e aí no dia a dia, sei lá, para pôr uma roupa na máquina, ele põe uma roupa na máquina, de repente mistura branco e escuro e tal, e se você não fala, não se comunica direito, você fala, não, mas como que você faz isso? Quem te ensinou a fazer isso? Como se aquilo fosse o pior crime da humanidade, né? Mas é uma forma, de repente, que ele aprendeu lá na casa dos pais dele. Então, assim, se tudo isso não tiver um jeito, né, para falar ou for mal dito, isso pode gerar um monte de problemas. Uhum. E na quarentena, pior ainda, né? Sim, e acho que talvez aqui é onde a gente pode trazer uma forma diferente de lidar a partir do olhar apreciativo sobre o que cada um tem de melhor. Né? Isso. E é o Muito que a bom. gente está, quando a gente está trabalhando agora essa questão do nosso workshop Strong para casais, é assim, não adianta a gente só ficar lavando roupa suja e falar, ah, tá bom, você é da civilização A, eu sou da B, então infelizmente a gente se juntou, não sabia disso, agora, né, o que vamos fazer? Não, Aguenta. aguenta aí que, né, aguenta o tranco até acabar, né? Tipo, dá para ser melhor, dá para ser melhor, né? E aqui acho que se você então começa a apreciar as características da outra pessoa a partir da ótica do que ela traz para o time, né, que foi o ponto que você trouxe, que você falou, puxa, o Chico ele tem características que eu tenho características que ele não tem. Como é que a gente alavanca essas características em pró do Muito bom. casamento, em pró da equipe, né, nessa questão dos juntos? Como que juntos podemos ir mais longe? Né? Como é que Muito juntos bom. podemos lutar? A luta é nossa, né? Exato. Não é assim, ah, estamos lutando pelas crianças. Não, estamos lutando por nós também, Isso, muito bom. É né? aquela coisa, aquela frase que a gente usa, né, que vê muito no mundo corporativo. O que que você tem para colocar na mesa? O que que você tem Sim, de bom, perfeito. né? Porque a gente Uhum. faz muito isso, né? Quando no campo profissional, a gente traz tudo de melhor que a gente tem, né? No currículo. Então, vamos fazer isso também para os nossos casamentos, né? Uhum. Tudo que As eu tenho pessoas de que amam, melhor. isso, as pessoas que a gente ama merecem o nosso melhor. E Exato. quantas vezes o que sobra para elas é o nosso pior? A gente está cansado, gastou tudo no trabalho, aí o que que sobrou? Eu estou Sim, sem paciência, eu estou cansado, e aí sobrou o pior para quem a gente mais ama. E que, exato. no final, é a nossa razão para a gente estar fazendo tudo aquilo. Exato, muito bom, Né? exatamente. É isso, né, o Caleb, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança mesmo, aquilo assim, poxa vida, nesses dias de quarentena, né? O que que a gente está fazendo como casal, como família? Por que que a gente está aqui? Qual que é a missão dessa família? Olha que legal. Né? É E a missão da pensando família, né? a missão da família, né? Porque a gente tem nas empresas, a missão é trazer bem-estar para a comunidade, etc. Mas essa família, a nossa casa, qual missão ela tem? Olha só. Com certeza. No final, nosso time está fazendo o quê? A gente está jogando qual jogo, né? É o Exato, jogo da sobrevivência exato. apenas? É simplesmente, estamos juntos, já que escolhemos uma vez, agora vamos carregar isso aqui. Né? E como é que então a gente pode olhar o que cada um tem de melhor, apreciar, se perdoar, perdoar o outro, porque Sim, também aquilo que muitas vezes é muito forte na gente, traz o seu lado bom, mas às vezes também traz o lado pesado. O lado que eu não entendo do outro, mas mexe muito comigo. Né? E Talentos fala muito sobre isso. exato. Ah, Talentos fala sobre isso?
Sim, sim. É uma coisa engraçada, né? Que muitas vezes o pessoal pensa, o que é ponto fraco, ponto forte, né? Que a gente fala. Daí quando você Uhum. responde o teste, você pode ir lá e... isso aqui são seus principais talentos. Daí a pessoa pensa, isso aqui só tem ponto forte, isso é coisa boa. O engraçado é que, assim, esses são os talentos, são suas características, seus padrões mais naturais. Certo. Esses padrões podem ser usados produtivamente ou não. Ah, Muitas vezes, as coisas que mais irritam os outros, a gente não ganha apelido porque a gente não é. A gente ah. costuma ganhar apelido por aquilo que a gente é e não percebe. Ai, meu Deus. Né? E aqui a nossa expectativa, né, quando a gente consegue trabalhar então talentos de uma forma olhando sabedoria e virtude, o que, que é? Fala o seguinte, olha, tem um caminho que se você utiliza o talento bem, você está então construindo o sinal, você está trazendo o que ele tem de melhor. Mas se você vai para um caminho mais do vício, você está levando ele para algo ruim. Que muitas vezes o que, que acontece? Você acaba machucando outra pessoa. E quando você machuca muitas vezes a outra pessoa, ela acaba não conseguindo mais valorizar essa característica sua. Ela para de olhar para você com aquela característica, ela não vê mais como talento. Ela, na verdade, vê como um grande defeito. E talvez, quando a gente fala do casamento, certas características, ao longo do tempo, elas vão se consolidando dessa forma. Então você acaba ganhando uma caricatura de talvez algo que quando você conheceu a pessoa, você adorava. Olha, olha que coisa mais louca, né? Você admirava. Olha, por exemplo, a pessoa tem carisma, ela gosta muito de falar, que expansiva. Olha, fiquei encantada. Aí depois de muito tempo, por que fica falando tanto? Por que fica... E É aí você fala, verdade. mas foi aquilo, a mesma coisa que te atraiu, só que às vezes saiu um pouco da linha em relação a quanto você aguenta, ou quanto tem a ver com você. Sim. É muito interessante. E você dizendo isso nessa questão daquilo que atraiu, né? Eu estava lendo um livro sobre relacionamentos ontem e a autora falava disso. Ela falava que no começo, quando a gente, na paixão, a gente tem aquelas coisas assim que nos chamaram a atenção naquela pessoa, né? E com o Uhum. passar do tempo, a gente nem lembra mais do que chamou atenção. De repente, nesse tempo de quarentena, seja um tempo interessante para a gente resgatar isso, né? Um Ótimo. exercício. Poxa, o que me chamou atenção quando a gente se conheceu, né? Sim. E começar a treinar essa questão de ver o melhor do outro. Sim. E perceber, e aqui eu acho que é onde a gente consegue virar um pouco a chave, que é quando a pessoa falha, ela não está falhando por querer. Ela não enxerga, é um ponto cego. Ah, Se vocês estão no mesmo time e você fala, puxa, eu percebi um ponto cego, você não quer que a pessoa bata a cara no poste. exato. Só que às vezes, sabe o que, que acontece? Quando ela bate a cara no poste, quem se machuca é você. E é por É, isso que às vezes a gente tem essa relação difícil. Então, se você consegue apreciar melhor a qualidade, né, da sua esposa, do seu esposo, né, você olha e fala, puxa, olha quanta coisa boa traz aqui para o time. Mas olha, quando acontece isso, isso não é legal. E ajuda a pessoa, para ela poder perceber, é ponto cego, ela não vai ver. Ela vai escorregar. Mas você que está do lado, do ladinho, você pode ajudar. Opa, não vai aqui que aqui não é bom. sim. É. E essa Você é já tão, vai ver melhor. e é tão importante a gente treinar isso, porque se a gente não estiver preparados agora para ouvir esse feedback de quem está do nosso lado, lá na frente a gente vai assim, ouvir dos nossos filhos. Vai. Hoje, por exemplo, não só hoje, mas há algum tempo, eu já ouço, nós já ouvimos dos nossos filhos Uhum. feedbacks do tipo, né? Pai, mãe, sabe? Eles têm maior cuidado, mas às vezes liga para mim, a Laura lá da Austrália, mãe, ó, isso aí com o pai e tal, que você falou, a hora que a gente estava naquele call, não foi legal. Presta mais atenção quando você falar isso, porque ele se sente assim e tal. Você É. vai ouvir. Então, assim, ponto cego, e você vai ouvir o feedback de filho. Então é melhor a gente ir treinando agora, né? Não, com certeza. Quando, assim, uma das coisas que eu acho aprendizado com filhos é uma coisa fantástica, né? Mas por outro lado, aquele momento que você se vê no espelho em outra versão, você lamenta, assim, quando você vê acontecendo exatamente o que você faria, ou você dando uma bronca sobre uma característica sua que você vê nos seus filhos, é uma coisa assim, é meio surreal, né? É É um momento que você surreal. fala, eu estou falando para você, falando para mim mesmo, e o que que eu faço com isso, né? Tipo, Ai, meu Deus. né? Porque assim, eu estou falando para você, eu acho que eu também não faço, né? Então assim, como é que a gente lida com isso, né? Mas tem razão. São coisas que a gente tem que conseguir desenvolver, né? E que Sim, bom poder ouvir o feedback dos filhos e os filhos também entenderem que eles não precisam ser perfeitos. Porque exato. mesmo os pais estão se desenvolvendo, né? Isso é tão difícil, né? É A difícil. gente nessa posição mais de, puxa, eu sou pai, eu tenho que dar o exemplo, eu dou bronca, né? Mas ao mesmo tempo também erro. E como é que eu posso pedir perdão e perdoar, né?
É aquela liderança que a gente que era vertical, né? Do pai que eu mando e você obedece, né? De onde eu, pelo menos, vim dessa educação, né? Então você agora passar a ter uma educação, né? Que a gente vê isso muito na educação positiva, que é de você respeitar, você ter o pulso, né? Você ser forte, assim, ter uma palavra com os filhos, mas com respeito. Sim, respeito, né? Autoridade Essencial. com respeito. Perfeito, perfeito. Não é impor, né? A Não. gente, na verdade, é isso que é o mais curioso, né? Em todas essas relações, o que a gente está tentando é trazer amor. Como é que eu obedeço por amor? Como é que eu me submeto por amor? Como é que eu me comunico melhor e eu abro mão de ser a minha versão autêntica por amor? Sim, Porque eu quero construir algo maior, porque eu sei que sozinho eu não sou completo, exato, exato. né? E talvez um pouco quando a gente tem então essa um pouco da oposição, acaba você querendo não mostrar que você não é completo, né? E E aí, a dificuldade da vulnerabilidade, se mostrar vulnerável, né? Por exemplo, enquanto ah, pais, poxa, eu sou a mãe, eu sou o pai, nós somos os detentores do conhecimento, a gente sabe tudo, a gente. E não, e de repente uma criança, né? Eu lembrei do Benjamin, agora com 3 anos, a hum, gente lá no aniversário dele, aí estamos as duas avós, e aí a outra avó chegou, acho que ela estava meio atropelada, assim, aí ela falou um pouquinho mais alto, e ele virou para ela, vovó, não fale alto. Então, assim, né, a gente ensina para eles, né? E ele tem só 3 anos, mas aquilo fugiu do padrão dele. Então, assim, aí você vai falar, não, menino, não fale assim com a sua avó. Não, não tinha nada o que falar, né? é verdade, né? Então, Sabedoria aí, né? saber E a gente poder ouvir, né? poder E a gente ouvir e está aberto a aprender. ouvir, que é o mais difícil, né? Sim, sim. Então, acho que aqui a gente tem um pouco disso, né? Eu acho que como pais, né, especialmente agora, não só casal, mas casais que têm filhos, né? Você ainda tem uma pressão extra, né? Sim. Que ainda tem a questão, tem eu e você, e agora tem as crianças, e como é que a gente consegue lidar com isso, né, em amor, com respeito, e ainda buscando apreciar o que cada um tem de melhor, né? Vendo que todo mundo é um time, as crianças também são parte do time, né? Exato, são parte do time. São parte do time e às vezes a gente, né, menospreza essa, o que eles trazem, né, para o time. E Uhum. eles trazem muita coisa, né? E às vezes a gente trata as crianças que aquilo com falta de respeito. Às vezes não deixa nem a criança falar o que ela tem que falar e se colocar, né? Uhum. Então, por exemplo, na disciplina positiva, crianças a partir de 4 anos, elas já participam das reuniões da família e você pode, a gente vai aqui falar sobre se a gente vai ter um cachorro ou não. E aí todo mundo pode falar e a criança pode falar também. Uhum. Olha só. Agora, quem vai tomar as decisões serão os adultos, né? Em geral, os adultos. Mas você permite a criança ter fala, ter voz. Ah, isso aqui é um ponto interessante, né? Aqui não significa, então, que a criança ter voz, que ela vai ditar o que vai Não, acontecer, não né? significa. Isso que as pessoas Uhum. às vezes confundem, né? Acham que Uhum. disciplina positiva é as crianças poderem fazer. Não, claro, não é, porque as crianças nem têm idade para fazer isso. Mas imagine para uma criança de 4 anos, ela está ali onde está o pai, a mãe, o irmão mais velho, e ela poder falar, ela poder Sim, dizer o que ela participou do acha. processo, Ela né? participa do Isso é processo. super legal, né? Exato, Saber que a voz dela conta. exato. Que bom. Então, e aí, acho que, olha só que interessante, né? A gente está mostrando aqui, conversando muito sobre essa questão de como a comunicação é crucial nesse momento e muitas vezes o que a gente acaba fazendo quando algo nos machuca é a gente, não, eu não quero falar sobre isso, Sim. né? E muitas vezes é um medo simplesmente de ouvir ou de saber o que vai acontecer, né? Às vezes eu prefiro me guardar com a minha própria historinha que eu construí na Sim. minha mente sobre o que eu acho que vai ser a sua reação, né? É que a gente, na verdade, assim, na maioria das vezes a gente não tem muito repertório, né, Caleb? Nos Ah, casais a gente vê muito isso. Eu não quero falar. Não quero uhum, falar disso agora. Então, sempre, uhum. assim, a gente orienta nessa questão. Ok, você não quer falar agora, isso pode ser muito saudável, estratégico, né? Dá aquela coisa, aquela respirada, fala depois. Agora, o que não é saudável é aquela coisa assim, não vou falar porque não adianta falar, porque não tem jeito, Ah, e uhum. jogando para debaixo do tapete. Isso é muito comum. Legal, legal.
aqui me parece, né, quando a gente fala que não vai ter mais jeito, que não há mais esperança, né? Não há esperança, o outro não pode Que, mudar. olha só. E nesse caso, né, quando a gente está assumindo então, isso em relação ao outro, será que o outro vai mudar então? Se eu acho que o outro não vai mudar de nenhum? Então, o outro não vai mudar, mas eu também, aí volta para mim, né? O que eu estou fazendo para essa situação mudar? Olha só. Então a situação não é unilateral, né? Como a gente já Não é o colocou, né? negativo, Não é não. só, se o outro não fizer, ó, aqui, não fui eu. Porque às vezes assim, não vou falar porque a pessoa, ela é, sei lá, ela fala alto, ela grita e é sempre assim, eu já tentei, tá ok, mas você já tentou falar de uma forma tal, você já tentou colocar limites, você já tentou dizer que, olha, eu me sinto assim quando você fala assim? Não, nunca falei. Então, vamos, né? Vamos tentando. Uhum, sim. É. E aí, eu acho que, olha só que interessante, né? A gente está trazendo, então, um olhar de equipe, um olhar de que cada integrante da equipe, né? Marido, mulher, crianças, né? Então, os cônjuges, a gente está falando, os cônjuges, as crianças, todos fazem parte dessa equipe, todos são importantes, Sim, né? É necessário, então, haver uma possibilidade de cada um se expressar, haver respeito entre cada um, sim. uma visão em conjunto, né? E da importância de você ter esperança, de você acreditar no diálogo, né? Então você tem que acreditar no diálogo, senão a coisa não vai. E ter Exato. ferramental para poder dialogar, porque não adianta você acreditar e você ser incapaz, Sim, né? sim. E assim, e aquilo, né? Buscando sempre o autoconhecimento. Porque enquanto eu ficar centrado no outro, não tem Ah, como, porque eu vou ficar assim, centrado no outro. Você faz isso, você deixou de fazer aquilo, só que você não está lá dentro do outro. Tem muitas coisas que aquele outro faz por conta do histórico familiar, porque é o padrão que ele aprendeu era assim, o pai fazia assim. Então tem tantas coisas envolvidas nesse outro. Então, assim, o que eu faço? Eu olho para mim e procuro em mim. Peraí, e eu? O que eu posso para melhorar, já né, a gente falando de quarentena aqui, para melhorar esse ambiente, esse espaço, o que eu posso fazer? Eu posso, de repente, agora me calar e aqui, né, sei lá, tirar uma roupa do varal, ou ler uma coisa, e depois, no momento oportuno, longe das crianças, ali no banheiro, ali eu e ele, ali no quarto, porque a gente tem que tomar muito cuidado também de não falar as coisas na frente das crianças, porque às vezes a gente chama a atenção das crianças com relação a respeito, mas a gente não respeita o cônjuge. olha só que coisa, né? A gente expõe o cônjuge na frente dos filhos. Uhum. Então, a gente está falando para eles fazerem uma coisa que a gente não está fazendo, né? Sim, uma coisa que eu tinha aprendido desde cedo, né? Até na preparação para casamento era isso, ó. Se vocês querem resolver, resolvam vocês. Mas para as crianças, vocês são o time. O que papai falar, a mamãe Exato. apoia. Não fiquem um Isso. derrubando a palavra do outro, né? Exato. A gente é um time. Então ajuda muito mesmo, porque daí eles veem Sim, que tem união, né? Há uma sim. consistência, na verdade. Também eles não vão pegar, olha, eu vou aqui apelar para a mamãe, que é mais assim, ou para o papai aqui, né? E aquela coisa de tentar fazer joguinho entre a gente, né? Sim. Mas eu acredito que essa quarentena realmente ela vai trazer à tona principalmente coisas de nós mesmos que a gente não estava percebendo, né? Aquela coisa Uhum. da gente não ter paciência, olha, dar nomes, né? A gente precisa aprender a É. dar nomes também. Olha, isso se chama impaciência. Eu sou impaciente, né? É, eu estou sendo desrespeitosa falando assim com meu marido. Eu não estou sendo empática. E assim vai. Então, vou dando nomes para para aqueles meus sentimentos, para aquilo que eu fiquei com raiva, né? A gente não gosta de Uhum. falar isso, né? Mas eu fiquei com raiva mesmo quando você disse que eu não estava cozinhando, né? Então, Uhum. assim, verbalizar, externalizar e ir acertando as coisas. Que bom, né? Então, gente, vocês aqui, né, estão vendo um pouco dessa conversa. Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente vai ter ainda mais algumas lives aqui, então tem mais 5, sobre alguns outros aspectos do relacionamento conjugal e que a gente acredita que é importante, né, para a gente poder trabalhar agora nesse momento para unir mais, né? Então, Hum, não tem mágica de novo, né? É uma construção,
né? Não é aqui você vai sair com uma fórmula mágica, você vai sair com 3 exercícios, vai chegar em casa, a partir de amanhã, Príncipe Encantado nasceu, apareceu, princesa da Disney, né? Dá um beijo, acabou, música bonita, toca os créditos, acabou, né? Não. O que a gente vai trazer aqui para vocês são reflexões, autoconhecimento, possibilidade de conversas, né? E para tudo isso acontecer precisa ter respeito e confiança. Exato. Né? E para você construir confiança, você tem que estar esperando o melhor da outra pessoa e você também querer trazer o seu melhor. Né? Então acho que muito do que a gente vai ter de exercícios, né, a gente vai trabalhar bastante a questão de talentos para você se entender melhor, você ganhar vocabulário, para você poder explicar melhor por que você faz o que você faz e uma linguagem apreciativa. Né? O que a gente tem aqui na psicologia de pontos fortes, né, que é a base do coaching da Gallup, é você tentar olhar os talentos do outro. Né? Eu gosto de falar, ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso. Ninguém é Né? Por quê? esquisito, é bom. Por que é esquisito? Esquisito normalmente a gente quer longe, né? O esquisito fica aí, né? Ah, você é esquisito, excêntrico, né? Excêntrico é mais bonito, esquisito. Mais bonito. Né? Mas, se você pensa, puxa, a outra pessoa é talentosa, seu cônjuge é talentoso, você não casou com um perdedor, uma perdedora, você está com alguém que você quis construir. Porque, afinal, vocês não se juntaram só por se juntar, vocês querem estar juntos, vocês queriam estar juntos. Então, como é que a gente consegue restabelecer isso, um pouco desse encanto do que você tinha, daquilo que mais despertou e chamou a atenção de você? Né? Com o vocabulário e você entendendo-se melhor, os seus filtros e o filtro do outro, você pode agora ter conversas interessantes em que a gente está olhando o que nos une e não olhando o que nos separa. Isso, muito bom. Né? Quando você olha talentos, por exemplo, eu tenho 5, minha esposa tem outros 5, como time agora nós temos 10. Uau, hein? Podemos fazer muito mais coisas juntos. Sim. Né? E aí, no ambiente seguro, em que a gente tenha possibilidade de boas conversas, a gente tem aqui mediação. Né? Então, aqui, o Chico, a Carmen, junto aqui com o Pedro e eu, a gente trabalhando aqui junto com vocês, né? A gente espera que vocês possam ter esse ambiente seguro para poderem se explorar Sim. com curiosidade, com apreciação, e poder ter a oportunidade, então, de ter essas conversas que podem ser conversas difíceis, podem ser conversas, talvez, não que a gente mais gostaria de ter, mas a gente precisa fazer isso no espaço em que haja efetivamente um diálogo, em que um ouça, o outro ouça, um fale, o outro fale, e não seja simplesmente um debate, em que você está tentando só defender uma posição e não há uma conversa mesmo. E legal, né, Caleb, pensar que esse lugar onde nós estamos hoje, que a gente possa chamar de lar, né, é o lugar mais seguro que a gente pode encontrar na Terra. É a nossa casa. E é nesse lugar que nós estamos hoje, né? Sim. Então, assim, é um lugar onde, se ele ainda não é para você um lugar de segurança, cabe a quem faz parte dessa casa torná-lo. Verdade. Né? Então, assim, Verdade. o que eu preciso, né? A gente pode até deixar assim, vamos lá, um objetivo, tornar esta casa um lar, um lugar de segurança. Como que eu vou fazer isso? O que eu tenho para colocar na mesa? Olha que legal. Então, aqui no fundo é isso. Talvez o lugar onde eu tinha que estar menos armado devia ser em casa. Exato. Como é que a gente pode fazer isso? Isso é uma construção. É uma construção que construção. depende de mim, depende do outro e depende de nós interagindo. Exato. E aí a gente deixa de ter uma casa e a gente tem um lar, né? Exato. Muito bom. Isso aí dá para fazer um trabalho legal em cima dessa, hein, Caleb? Anota. Muito bom, gostei. Né? Bem, gente, queria agradecer a vocês aqui pela presença, pelas perguntas. Né? Espero que vocês participem das próximas também. Estamos aqui abertos, né, para o feedback. Depois eu vou colocar um post para perguntar para vocês o que foi o principal aprendizado de vocês, para a gente poder ir melhorando a cada edição, tá bom? E faremos, então, em breve, o Strong Online. Ele é um workshop para casais, tá bom? Então, a inscrição é para casal, 2 pessoas, né? Então, não dá para você entrar sozinho e fazer as 2 partes. Por quê? Porque os exercícios foram desenhados para que a gente tenha momentos individuais e momentos em casal. Para vocês poderem ter essas conversas e nós ajudamos a mediá-las, né? E elas começam sempre olhando o que cada um tem de melhor. Então, quando a gente olha a programação, deixa eu ver até aqui se eu consigo compartilhar rapidamente com vocês. O que nós teremos vai ser 3 encontros. Vamos ver se fica bonitinho.
né? O primeiro encontro, então, a gente fala sobre uma devolutiva do teste e apreciando o melhor de nós. Então, é um momento de você meio que se redescobrir, olhar e falar, puxa, quais são os meus talentos? E quais são os talentos do seu cônjuge? Olha só que bacana, né? O segundo, a gente vai ter um encontro, então, na quarta à noite. Aí é uma questão dessa comunicação, muito do que a Carmen trouxe hoje, né? Ela e o Chico vão ajudar a conduzir as dinâmicas. E depois nós temos também o terceiro encontro, que é para a gente poder amarrar as coisas e começar a olhar melhor aquilo que mais nos irrita, aquilo que mexe um pouco mais com a gente. Por quê? Se a gente não começar apreciando, ninguém quer ser teto de vidro o tempo inteiro, né? Sim. Eu só consigo ser vulnerável se eu entendo que eu tenho fortalezas também. Então a gente começa entendendo as fortalezas para depois poder conversar na última um pouco sobre a questão de vulnerabilidade, sobre uma ótica dos talentos, sobre você poder entender aquela questão do que a gente trouxe hoje, de que muitas vezes aquilo que você é mais intenso em você pode ser o que mais irrita o outro, né? E como você tem uma conversa boa nesse sentido de que vamos ajustar a forma, não perca a sua essência, não perca o seu conteúdo, você precisa ser você 100%, mas vamos baixar as armas, vamos estar juntos, vamos construir uma fortaleza que é o nosso casamento. Sim. Né? Então vocês ficam convidados aqui, conheçam um pouquinho mais, tem o link no meu perfil, tem no perfil do Pedro também, a gente está divulgando aqui sobre o Strong, né? Se você quiser saber mais, fique à vontade também para perguntar para a gente. Né? E Carmen, queria te agradecer muito aqui, né, pela conversa, foi uma delícia. Muito bom. Né? Você quer deixar alguma mensagem final pro pessoal? Não, vou deixar o desafio de cada um de nós aqui buscarmos esses dias de quarentena, transformar a nossa casa num lar. Tá bom, gente? Muito legal. Vamos juntos. Legal. Obrigado, Carmen. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Até lá. Tchau, tchau.